Mas eu comecei há 7 anos para cá, começar a escrever meus livros, né? Eu tenho lançado um livro por ano. Esse ano eu lancei 2 livros, né? E são livros de todas as minhas experiências, cada livro desse aqui, tá faltando um que esgotou, né? Cada livro desse aqui, amado, fala daquilo que eu tenho aprendido e colocado em prática no meu casamento, na minha vida, né? O conteúdo que nós ministramos, parte do conteúdo que nós ministramos está aqui nesse livro aqui, ó. Onde foi que eu errei? Quando a gente mete o pé pela cabeça, faz um monte de coisa errada, os nossos filhos adoecem, qual é a pergunta que a gente faz? Deus, onde foi que eu errei? Então esse livro aqui, amado, ele fala sobre disfunção familiar. Boa parte do que eu falei ontem está nesse livro aqui. Eu tenho um amigo que ia falar assim, Eurípides, pastor, eu nunca li um livro tão completo quanto esse livro aqui, amado. Esse livro aqui não é um livro que você vai mergulhar lendo sem parar. Claro que quem gosta de ler faz isso. Mas é um livro que você coloca ali na cabeceira de sua cama, ali na mesa, e você vai lendo, meditando, sublinhando, entendeu? O meu primeiro livro que eu escrevi, que é a ministração de hoje à noite, eu recomendo você passar ali e comprar, porque ainda tem, e depois da minha ministração ele vai desaparecer, com certeza. Que é esse livro aqui, Lidando com as Carências. Amado, eu tenho testemunho desse livro aqui, fantástico. Pessoas que estavam numa depressão há 5 anos. Eu recebo todos os dias, no mínimo 5 mensagens de testemunho desse livro aqui. Esse livro já tem mais de 100 mil exemplares vendidos. Não, isso é exagero. O livro já é um best-seller. Eu já posso colocar ele como best-seller. Ele, todo ano, a gente faz mais de 10, 15 edições dele. Amado, é um conteúdo maravilhoso para você que busca cura emocional na vida. E hoje à noite eu vou ministrar. A ministração de ontem, amado, é esse livro aqui, ó. Eu ministrei ontem à noite. Quem estava ontem à noite lá na ministração? Como é que foi, amado? Amado, curador, não foi? Libertador. É esse livro aqui, é A Força dos Pais, onde eu falo do maior segredo para uma vida próspera é resolver o seu coração com os seus pais. Esse livro aqui, quem fez o prefácio dele foi Jorge Linhares, né? Quem fez o prefácio desse aqui foi Luiz Hermínio. Esse aqui é o meu último livro que eu escrevi, tá? Eu até pensei que esse livro ia acabar ontem, porque esse livro aqui, meu irmão, eu estou muito grato a Deus por ter feito esse livro aqui, sabe? Traumas emocionais são dos principais desafios hoje na igreja. Descubra nesse livro ferramentas valiosas para identificar e compreender as suas feridas emocionais. Amado, é um diagnóstico maravilhoso para você entender aquilo que bloqueia a sua vida nas feridas e nos traumas emocionais. Há uns 5 anos atrás, eu fui convidado pelo pastor Silas Malafaia. Eu achei que eu era um dos pregadores. Não, eu era o único pregador num evento de 10 mil homens. Amado, foi uma experiência incrível ministrar para aqueles homens. E lá nesse seminário, nesse seminário que eu ministrei para os homens, nasceu esses 2 livros aqui, ó. Geração de Homens Fracos e Hombridade de Caráter. Quem fez o prefácio desse livro aqui foi o Silmar Coelho, pastor Silmar Coelho. Amado, esses livros aqui é o meu seminário de hombridade. Eu não ministrei esse seminário aqui na igreja ainda, né? Seminário para homens, que é esse conteúdo aqui. E é um livro, na verdade é um livro só como o homem não gosta de ler, eu fracionei ele em 2, entendeu? Então são 2 livros, você lê ele rapidinho. Se você gosta de ler, você lê ele em 3 horas. Se você não gosta de ler, você lê ele em 3 dias. Se você odeia ler, você lê ele em 3 semanas, entendeu? Então passa lá, adquira nosso livro. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, me dá um livro de presente, vai lá. Passa lá. Amado, eu não posso, gente, eu quero levar bandeja de tilápia. Eu quero levar umas 30 bandejas daquela, viu? Eu amo tilápia, amo, é o peixe que eu mais gosto. Mas para levar as bandejas de tilápia que eu vou comprar lá, eu já pedi para reservar lá. Esse pessoal reservou.
Eu preciso vender meus livros, não dá excesso de bagagem. Então vai lá, adquira nossos livros, amém? Tem certeza. As pessoas falam assim: Eurípides, como é que você aprendeu tudo isso? Amado, 3 coisas: a minha história de vida, atendimentos e muita leitura. Muita leitura. Amém? Bênção de Deus, obrigado demais por poder estar com os pastores aqui, as famílias, muito bom, muito bom. Aquele caldo lá da panificadora é maravilhoso. Eu não estou ganhando um cachê para falar disso, mas eu amei aquele, né? Qual o nome da panificadora? Panificadora Real. Depois eu vou lá falar para eles: olha, eu fiz a propaganda lá do caldo de vocês. É um caldo de batata baroa, né? Com bacon, muito bom. Eu amo caldo. Se deixar, eu tomo caldo todo dia. Glória a Deus, amados. Vamos orar? Os irmãos não precisam se levantar, podem permanecer sentados. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra que é rica. Obrigado pela tua vontade no nosso coração. Ministra o nosso coração, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu tenho quanto tempo? 10h15, tá? Tá bom. Tá bom. Irmãos, todos nós temos sonhos, todos nós temos realizações, e com certeza eu tenho um sonho, né? Que é dar uma casa de presente para minha esposa. Na pandemia, a gente que é missionário, fica, né, nessa vida missionária, a gente não preocupa muito em estabelecer residência, né? E a gente sentiu muito forte no nosso coração estabelecer residência lá em Curitiba, por mais que daqui a alguns anos a gente possa, Deus nos levar para outro lugar, mas a gente quer comprar uma casa ali. Eu estou há 3 anos ali juntando uma grana, colocando ali numa conta que a gente coloca separado, e acreditamos que nos próximos 2 anos a gente consegue chegar naquele valor para a gente construir uma casa, comprar um lote, construir uma casa ali em Curitiba. E todos nós temos sonhos, todos nós temos planos, todos nós temos desejos. Mas olha só, é quase impossível todos esses sonhos, todos esses planos, não ter como ambiente de realização a sua família. O principal ambiente de realização dos seus sonhos é a sua família. E o mais interessante, amado, que esse mesmo ambiente de realização, esse mesmo ambiente de realizar sonhos e desejos, pode também se tornar o maior ambiente de frustração, decepção, feridas e incredulidade na sua vida. A nossa família, o casamento, é um dos lugares de maior realização da nossa vida, mas infelizmente é também um dos maiores ambientes de dor e frustração na vida. O casamento é uma experiência maravilhosa, mas o casamento também é uma experiência de muita dor. O relacionamento de um casal é uma das experiências, como eu já disse, de maior alegria que um ser humano pode ter, mas também pode ser um maior ambiente de dor. Por que eu estou falando isso, amado? Porque cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, talvez, sem sombra de dúvidas, é o seu maior desafio de vida. Ontem eu falei sobre ordem, o dia inteiro, a tarde toda e à noite eu falei sobre ordem, sim ou não? Organizar uma família, colocar uma família em ordem, organizar uma casa, organizar suas finanças, organizar seu casamento. E organizar fala de cuidar, fala de colocar as coisas nos devidos lugares, dar manutenção. Dar manutenção. Recentemente, na pandemia, é curioso que na pandemia assim, a gente ficou muito tempo em casa, né? Não sei se você sabe, 81 mil casais no Brasil divorciaram na pandemia. E aconteceu uma coisa muito curiosa na pandemia, que minha esposa chegou para mim e falou assim: meu bem, essa pedra de mármore aqui era uma ilha que a gente tinha assim, aquelas modelos de cozinha germinada, né? Aí tinha uma ilha com uma pedra de mármore, e aí tinha a mobília embaixo, as gavetas, os armários, né, embaixo daquela cozinha americana. E aí minha esposa falou: meu bem, está tendo uma infiltração aqui, ó, e precisa comprar uma cola para vedar aqui, porque tinha uma parte dessa pedra que ficava a pia, né, a torneira, a outra parte, outra bancada, o fogão, e outra parte para a gente fazer algum lanche ou fazer alguma coisa.
E eu fui lá comprar cola para vedar a pedra de mármore. E ela era R$ 78. Eu falei, vou dar mais uma procurada. Sabe quanto tempo eu demorei para procurar essa cola? 2 anos. 2 anos buscando essa cola. Resultado, quando nós mudamos para Curitiba e fomos entregar a casa, eu descobri que toda a mobília debaixo da pedra de mármore estava danificada. E eu tive que gastar R$ 3.000. Aquilo que era R$ 78 passou a ser R$ 3.000. Amado, o que eu entendi com isso? Que cuidar da nossa família, dar manutenção, e aí eu quero que você entenda. Família saudável, casamento saudável. Se você perguntar para mim assim, Eurípides, o que é um casamento saudável? Eu entendo que uma das características, tem outras, que faz com que uma família seja saudável, um casamento seja saudável, é a capacidade que esse casal tem de sempre estar conversando, dando manutenção. Casamento que é aquilo que você não resolve hoje, problemas que você não resolve hoje, amanhã, com certeza, vai demandar de você muito dinheiro, muito gasto, vai ser muito mais dispendioso. Vai ter que gastar mais tempo, mais investimento. O que era para ser uma conversa de um dia, talvez vai levar anos para você restaurar aquele casamento. Então entenda uma coisa, um dos maiores segredos de um casamento saudável é uma manutenção diária. É resolver um probleminha aqui para nos tornar um problema maior. É resolver uma infiltração, é assim que é uma casa. Numa casa, amado, você tem que resolver um problema. Às vezes, uma coisa que você não resolveu numa infiltração, aquilo vai ter que arrancar toda uma parede, vai ter que resolver um problema seríssimo. E a mesma coisa acontece no casamento, a mesma coisa acontece na nossa família. Se nós não resolvermos hoje um problema, uma conversa, um diálogo, um final de semana que você viaja com a sua família, um passeio numa praça, um dia que você para passar o dia com sua família, um colchão na sala onde todo mundo está ali curtindo um filme, uma pipoca, talvez essas coisas pequenas vão evitar um problema seríssimo lá na frente. Por que eu estou falando isso? Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Reis, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao 11. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao 11, fala o seguinte: naquele mesmo tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, chorou, orou ao Senhor. Lembrou-se o Senhor lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito tudo o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo, acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei você da cidade, das mãos essa cidade da mão do rei da Síria, despedaçarei essa cidade por causa de mim e do teu povo. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepara o emplasto de figos. Eles fizeram, aplicaram na úlcera, ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará? Até hoje, de hoje 3 dias subirei ao templo do Senhor. Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir a promessa é esse: você prefere que a sombra avance e recue 10 graus da escadaria? Disse Ezequias. Olha, tem que ler ousado. Como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, fez a sombra recuar 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. 2 Reis 20, de 1 a 11.
Mas quem foi Ezequias? Ezequias foi um rei que começou a reinar com 25 anos, amado. Ele foi um excelente rei, um grande rei. O governo dele foi um governo próspero. O texto sagrado diz que fez o que era reto ao Senhor, conforme tudo fizera Davi. Segunda Crônicas 29:2. Segunda Crônicas 29:2 diz que o rei Ezequias fez o que era reto. Havia retidão na vida dele. A palavra de Deus diz, quando você começa ali a ler Segunda Reis, a partir do capítulo 18, a partir do verso 4, você vai entender que rei Ezequias destruiu todos os altares pagãos do governo dele. Não só ele destruiu os altares, como ele destruiu a estátua a haste de Neustã. Neustã é aquela serpente que Moisés levantou no deserto, e a Bíblia fala que eles pegaram uma praça, colocaram a haste, colocaram a serpente, deu o nome dela de Deus a Neustã. O povo de Israel estava idolatrando aquela serpente. Ele destruiu todos os altares, quebrou todas as colunas. Ezequias era um homem de fé, continuando lá em 2 Reis 18, depois você lê todo o capítulo 18. Ele era um homem de fé. Ezequias confiava tanto no Senhor. A palavra de Deus diz: nunca houve ninguém como ele em Judá, nem antes e nem depois. Ezequias era um homem firme. A palavra de Deus diz que ele se apegou ao Senhor. Ele apegou ao Senhor e não o deixou de segui-lo. 2 Reis 18, a partir do verso 6. Ele era obediente, cumpriu todos os mandamentos, obedeceu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 2 Reis 18, verso 6, a parte B. Ezequias era um homem corajoso. Ezequias era um homem decidido. Continuando em 2 Reis 18, o texto fala: e o Senhor estava com Ezequias. Ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria, o rei Senaqueribe. E a Bíblia fala que ele jamais se submeteu aos deuses e ao rei Senaqueribe. Ezequias fez uma oração. E naquela noite, quando ele lutou com o rei Senaqueribe, a palavra de Deus diz que ele pediu uma intervenção de Deus. E Deus mandou os anjos e matou 185.000 soldados pela ordem do rei Ezequias. Os soldados de Senaqueribe, 180.000 soldados morreram. Mas ele fazia tudo certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque a gente está fazendo a coisa certa. Não é porque a gente está agradando os olhos de Deus. E é bom que a gente faça isso. É bom que a nossa vida tenha retidão. É bom que a gente administre muito bem as coisas que Deus deu na nossa vida. Mas não nos livra, isso não nos livra do dia mau. Você pode amar o Senhor, você pode servir ao Senhor e o seu filho morrer. Você pode servir a Deus de todo o seu coração e você sai no dia aqui de carro, vem um maluco alcoolizado, bate no seu carro e a sua família toda morre e você fica vivo, mesmo servindo ao Senhor. Porque a gente vive num mundo caído, gente. O pecado de Adão respinga na nossa vida, ataca a nossa família. Nós não estamos livres de tragédia. E foi o que aconteceu na vida do rei Ezequias. Naquele dia, olha só, o texto fala em 2 Reis 20. Naquele tempo ficou doente e quase morreu. Que tempo, amado? O tempo da vitória, o tempo da prosperidade, o tempo da obediência, o tempo que ele servia a Deus, o tempo onde não havia dúvida que ele era um homem que servia a Deus, um homem de coragem. Repito, nem sempre aquilo que a gente faz de correto na vida nos livra de tragédias. E o pior, chega um profeta, e é o profeta, e olha, não é qualquer profeta não, gente. A Bíblia fala que Isaías, amado, é um dos profetas que inclusive profetizou boa parte das profecias de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, da vida do Messias. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer.
E não só isso, você não vai viver não. Amado, agora imagine Ezequias com 39 anos de idade, recebendo uma notícia dessa que ia morrer, amado. Quem tem 39 anos de idade aqui, levante a mão. Quem tem 39 anos? Amado, a gente com 39 anos, a gente está no auge da nossa juventude, sim ou não? Cheio de projetos, cheio de ideias. Amado, 39 anos, você está assim empolgado. E bem no momento de maior celebração, de maior vitória, o cara recebe uma notícia que vai morrer. Eu, com meus 52 anos, não quero morrer. Meu Deus, eu não quero. Sabe? Seu patrão estava fazendo comida lá e comecei. Da linda pátria estou e muito longe, cansa. Parei de cantar na hora. Não, tô com saudade do céu não. Quero ver minha filha casando, quero dar uma carta de presente pra minha esposa. Não, falo com sinceridade. Não tô esperando a morte, não quero morrer. Quero viver mais uns 40 anos aí na minha vida. Sabe? Cheguei em 50 anos de vida, assim, com muita dificuldade, as pandemias, entendeu? E quero viver mais. O rei Ezequias, amado, recebe uma notícia que ele vai morrer. Isso é legítimo, amado. Você não querer morrer. Não tem problema nisso. Mas eu quero chamar a atenção a respeito desse homem de fé, rei Ezequias. Ele fala: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito tudo que o Senhor aprova. Amado, eu não estou aqui para questionar se Ezequias estava errado, estava certo, se ele foi soberbo, ou quis fazer barganhas com Deus. Mas eu quero trazer o seu entendimento, que eu quero olhar para a vida de Ezequias e ver algo que aconteceu muito estranho na vida desse homem. Esse homem era um homem de coragem, esse homem era um homem de caráter, esse homem era um homem de fé. A pergunta é: por que Deus falou para ele colocar a casa dele em ordem? Por que Deus pede a Ezequias para colocar a casa dele em ordem? Será que era a vida espiritual dele que estava bagunçada? Eu acredito que não. A Bíblia fala que ele era um homem de fé. Eu não acredito que não era. Será que era a casa física dele? Será que Deus estava preocupado com a manutenção do encanamento que estava estragado? Amado, eu acho que Deus não está preocupado com isso com Ezequias, não. Será que era o governo dele sobre Israel? Com certeza não. A Bíblia fala que nunca houve um rei antes nem depois. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acredito que o que Deus queria colocar em ordem no coração de Davi, ou de Ezequias, era a maneira como ele tratava a família dele, a esposa dele, os filhos dele. A casa que precisava ser colocada em ordem era a família de Ezequias. Não era a vida espiritual dele, não era o governo dele, não era a manutenção de algum encanamento, de alguma pedra de mármore que estava infiltrando. Eu acredito que o que Deus queria colocar na vida de Ezequias era a família dele. Amado, colocar a nossa casa em ordem significa olhar para a nossa vida e entender como nós estamos conduzindo a nossa família. Amado, me assusta quando a Bíblia fala que Deus lá, quando você lê o texto bíblico, onde Deus fala que Ele deu talentos para cada uma, que Ele deu para um, Ele deu 5 talentos, para 2, para outro Ele deu outros talentos. Um rei que numa viagem dele Ele deu talentos para os servos deles administrar. E a Bíblia fala que um deles pegou o talento e enterrou. E chegou um momento que aquele rei veio prestar conta com aquilo que o Senhor deu para cada um. Bom negócio a sua cabeça. Deus vai prestar conta com a gente, principalmente da nossa família. Um dia você estará diante de Deus prestando conta sobre a sua esposa. Um dia você estará diante de Deus prestando conta a respeito de seus filhos. Um dia você vai estar diante de Deus prestando conta a respeito de seu marido. Todos nós teremos que prestar contas diante de Deus. Amado, existem vários profissionais aqui. Existem vários líderes aqui.
E possivelmente tem muita gente aqui de sucesso na vida profissional. Possivelmente existem pessoas aqui que têm 200 mil na conta. Tem, com certeza tem. Tem gente aqui que tem até mais de 200 mil na conta. Com certeza tem pessoas aqui que tem 5, 6, 7 patrimônios. Com certeza tem gente aqui nessa denominação, nessa igreja, talvez não esteja aqui, mas com certeza tem gente aqui que bateu 1 milhão lá na conta, que é o sonho de todo homem, bater seu 1 milhão. Com certeza tem mulheres aqui de sucesso, mulheres prósperas, que conseguiram alcançar um respeito na sociedade, conseguiu fazer uma faculdade, tem condições financeiras, mas preste atenção. Se tem algo que Deus leva em conta na nossa vida, é a nossa família. Será que Deus vai aprovar a maneira como você tem conduzido a sua família? Talvez as pessoas aprovem a maneira como a gente conduz uma empresa. Talvez as pessoas aplaudam a maneira como a gente conduz a nossa carreira profissional. Talvez a gente tenha sucesso em muitas áreas da nossa vida. Mas eu vou falar uma coisa para você. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso ministerial justifica uma falência familiar. Amado, eu não tenho dificuldade de falar isso, não é porque eu estou numa igreja onde eu conheço um pouco dos pastores, né? Conheço um pouco da vida, do testemunho dos pastores dessa igreja, mas eu falo isso em qualquer igreja, amado. Não frequente uma igreja que a liderança tem uma família falida. Não frequente. Mude de igreja, meu irmão. A verdadeira credibilidade de uma pessoa não está no sucesso profissional e nem mesmo no sucesso ministerial. Porque nos tempos de hoje, eu vou falar uma coisa para você: sucesso ministerial não é sinônimo de aprovação de Deus. Hoje você não precisa mais de Espírito Santo para ter uma igreja cheia. Você não precisa nem mais de estratégia de evangelismo para ter igreja cheia. Talvez estratégia de evangelismo era 20 anos atrás, amado. Hoje basta você ter um excelente telão de LED, nada contra, é maravilhoso um telão de LED. Hoje basta você ter uma igreja muito bem estruturada, muito bem equipada, uma música que toca nas suas emoções, uma pregação assim que deixa você feliz da vida, que você vai arrastar multidões atrás de você, mesmo tendo um amante, mesmo tendo um pastor dando a surra na esposa dele, mesmo os filhos endemoniados com ministério grande. Vejo isso todo dia no Brasil. Igreja grande não é sinônimo de aprovação de Deus. Ministério próspero não é sinônimo de aprovação de Deus. Conta cheia de dinheiro nunca foi aprovação de Deus. O que aprova uma pessoa? A maneira como ele cuida da família dele. A maneira como ele conduz a família dele. Será, amados, que nós temos conduzido a nossa família segundo aquilo que é a vontade de Deus? Será que você cuida da sua família tanto quanto você cuida da sua empresa? Da sua saúde? Do seu corpo? Assim diz o Senhor: põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Amado, Ezequias tem uma filosofia de vida. Ezequias tinha uma filosofia de vida. Tudo que ele orava a Deus, pelo fato dele ter uma vida íntegra, dava o direito dele exigir Deus qualquer coisa. Ezequias ora a Deus. Deus concede 15 anos de vida a Ezequias. Mas escute, mesmo seguindo a Deus, mesmo conseguindo de Deus o que ele queria, Ezequias não fez o que Deus pediu a ele. Deus atendeu Ezequias, mas Ezequias não atendeu a Deus. Veja isso aqui, amado. 2 Crônicas 32, 24, 25. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente e orou ao Senhor. Agora o relato de 2 Crônicas 32. E orou ao Senhor, que falou e lhe pediu um sinal. Olha só. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor. Em 2 Crônicas tem mais detalhes. E falou e pediu um sinal. Deus deu o sinal,
mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que Deus havia feito, porque o seu coração se ensoberbeceu. Por isso veio a ira sobre Judá e sobre ele, sobre Jerusalém. Deus atendeu Ezequias, Ezequias não correspondeu a Deus. Ezequias estava viciado, amado, nos livramentos de Deus. Ezequias não colocou a casa dele em ordem. Posso falar uma coisa para você? Era melhor ele ter morrido. Você sabe por quê, meu irmão? Pelo fato de Ezequias não ter se submetido ao que Deus colocou diante dele. Os 15 anos que Deus concedeu a Ezequias comprometeu tudo que ele fez nos 14 anos passados. O reinado de Ezequias foi um reinado de avivamento, mas depois da sua cura, principalmente depois que nasceu Manassés, Manassés destruiu tudo que Ezequias fez, amado. Manassés destruiu todo o reinado do pai dele. A Bíblia fala que nunca houve um rei igual Manassés. E farei deles uma causa de terror por todas as nações, porque tudo que Manassés fez, filho de Ezequias, rei de Judá, foi horrível aos olhos de Deus. Jeremias 15:4. Foi horrível. Qual foi o maior pecado de Ezequias? Amado, eu entendo que Ezequias olhou para o sucesso dele e não se preocupou com a família dele, não cuidou da casa dele. Naquela época, rei da Babilônia, Merodab-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas de presente a Ezequias, pois soubera da doença dele. Ezequias recebeu uma audiência, os mensageiros mostrou-lhe tudo que havia nos seus armazéns. Mostrou a prata, o ouro, as especiarias, os azeites finíssimos, todo o seu reino. Ele não escondeu nada. Então o profeta Isaías foi de novo lá ao rei Ezequias e perguntou: quem são esses homens? O que eles estão fazendo aqui? Ezequias respondeu: eles vieram de uma terra distante, da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles vieram no seu palácio? Ezequias disse: vieram tudo no meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não mostrei. Então Isaías disse, Isaías pegava no pé do rei: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que encontra no seu palácio, bem como todos os seus descendentes, e tudo que você acumulou, os seus filhos, o seu patrimônio, será levado para a Babilônia. Nada restará, tudo vai ser levado. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e serão castrados perante o palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse ao profeta: palavra abençoada. Ou essa palavra, o que você me anunciou, pois entendeu que nada aconteceria com ele. A loucura de Ezequias chegou ao ponto do profeta falar assim: os seus filhos vão ser levados em cativeiro, eles serão castrados, todo o seu patrimônio vai ser destruído. Não vai acontecer com você agora, mas vai acontecer com seus filhos. Bênção de Deus, boa essa palavra, porque não vai acontecer comigo. Que se lasque os meus filhos. Quem vai se lascar nessa história não sou eu. Amado, olha a loucura desse homem. Amado, ele só pensa no sucesso dele. Olha o egoísmo de Ezequias. Posso falar uma coisa? A gente não está livre disso. Quantos homens estão preocupados com o seu sucesso? Quantas mulheres estão preocupadas com a sua carreira profissional? Deixam o filho numa creche e sem se preocupar que essa conta vai vir depois. Não prioriza a sua família. Muitos pais de famílias optam por uma carreira profissional, mesmo que isto custe sacrificar sua família no altar da sua realização pessoal. Amado, hoje nós vivemos uma geração que celebra seus diplomas, celebra seu milhão que bate lá na conta, celebra sua prosperidade, nada contra. Meu Deus do céu, eu estou aí querendo dar uma casa para minha esposa, estou lá, conta gotas, toda semana coloco 500 lá na conta.
para eu comprar uma casa para minha esposa. Eu dar de presente para ela, nada contra. Mas posso falar uma coisa para você? Eu tenho que guardar meu coração para não ter obstinado e não perder o tempo que eu poderia viver com a minha família. O tempo, eu sou um pregador itinerante no Brasil, amado. Se eu não tiver disciplina, vai acontecer comigo que eu vi vários anos. Pastor também já viajou muito com Azaf Borba. A quantidade de gente que perde a família por conta de ministério. Quem já viu isso? Inúmeros casos, sim ou não? Amado, repito, nenhum sucesso profissional que custe o sangue dos nossos filhos, da nossa esposa, dos maridos, é contabilizado no céu como sendo algo abençoado. Não é, meu irmão. A maior honra de um homem é a pregação do Evangelho. Uma das atividades mais honrosas da vida de uma pessoa é a pregação do Evangelho. Mas se isso custa matar a sua família, isso não é digno. Naquele grande dia, Deus não vai olhar. Olha, pai, seu livro, não é que legal? Força dos Pais. O Jorge Linhares. Ué, tem um outro livro. Lidando com as carências. Muito bom, Teori. Não é isso que Deus vai falar comigo. Naquele grande dia, Deus vai perguntar como é que eu tratei minha esposa. Como é que eu cuidei de minha casa. Como é que eu cuidei? Ezequias preferiu perder a sua família do que colocar a casa dele em ordem. Qualquer atividade que faça você perder sua família, seus filhos, não é um sinal de bênção, é um sinal de maldição. Eu conheço um monte de gente que, em nome do sucesso profissional, do sucesso ministerial, atropela a sua casa. Eu não sei vocês, lá na minha cidade, o goiano tem essa mania. O goiano tem a mania de mudar para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Eu não abençoo. Leva a tua esposa, vocês dois concordarem em trabalhar lá, juntar uma graninha, maravilha. Mas eu acho um absurdo um pastor abençoar um homem que deixa a sua esposa no Brasil para ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Mas eu preguei numa cidade aqui no Paraná chamada Reserva. É considerada a cidade com maior índice de divórcio do Brasil. A maioria, e detalhe, é a cidade que mais tem adultério com mulher. As mulheres lá, tudo adultério. É assustador, mano. Não é coisinha assim de milhares de casamentos de mulheres adultas. A pastora falou isso pra mim, falou: pastor Eurípides, olha aí na internet. Eu fiquei assustado. O índice maior de divórcio no Brasil é a cidade de Reserva. Sabe por quê? Porque a cidade de Reserva tem, não sei hoje, já faz uns 10 anos que eu fui lá. A cidade de Reserva é a cidade que mais tem homens morando nos Estados Unidos trabalhando e mandando dinheiro para essas mulheres. Vulnerabiliza a esposa, vulnerabiliza os filhos. Ezequias era um homem de fé, era um homem ousado, tinha sucesso, mas no entanto não sabia dar atenção para sua família. Isso me faz lembrar de um texto maravilhoso que nos confronta, 1 Timóteo 5,8, que diz: ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da sua casa, negou a fé, é igual a um descrente. É igual, amado? É pior. Eu não vim aqui para te acusar, nem para apontar o dedo na sua família, porque isso passa primeiramente por quem? Essa mensagem, quem é a primeira pessoa que é exigida nessa mensagem? Eu sou mais cobrado nessa mensagem. Mas eu quero que nessa manhã Deus use essa mensagem para ser um instrumento de alerta na sua vida. Você se preocupa com o legado que você está deixando para os seus filhos? Meu pastor Paulo Borges Júnior, quem já viu falar do meu pastor aqui, Paulo Borges? Ele tem discipulado um homem lá em Goiânia. Lá em Goiânia tem uma boate de mulheres de stripper. E é uma boate gigantesca. Chama Real Privé. É uma boate de stripper, de mulheres que dançam nuas. E Deus usou o Paulo Borges para acessar o coração desse homem lá
que é dono do Real Privé, milionário. E ele fez uma pergunta para ele, porque esse homem tem 4 filhas, se eu não me engano. Ele falou: qual o legado que você vai deixar para suas filhas? Estão dizendo que ele está se convertendo. Estão falando que o Real Privé vai se transformar num hotel de família. Ele vai mudar o legado da vida dele. Qual legado você tem deixado para os seus filhos? Uma mulher surtada, que nunca deu amor, que nunca deu carinho para os seus filhos, que não parou sua vida para dar atenção para os seus filhos? Qual legado que você vai dar para os seus filhos, para suas filhas? Um homem que nunca teve tempo para sua família? Qual a herança que você vai deixar para os seus filhos? O Espírito Santo fala no nosso coração. Tem muita gente aqui que errou, mas dá tempo, amado. Dá tempo. Quantos pastores erraram priorizando o ministério, esquecendo da esposa e dos filhos? Esses pastores erraram para a gente não errar, para a gente priorizar a nossa família. Amado, nós temos que marcar a nossa geração de uma forma tão profunda que os nossos filhos vão olhar e falar assim: olha o legado que meu pai deixou. O que eu tenho hoje é graças ao meu pai. A herança espiritual que eu tenho hoje é graças ao meu pai. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós queremos ser um modelo de família. Comece a orar pela sua família agora, querido. Comece a profetizar sobre a sua esposa, sobre seus filhos. Senhor, nossos filhos não nos pertencem. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Nós não queremos apenas um sucesso, um trabalho, um ministério. Nós queremos a nossa família. Sopra sobre as nossas famílias. Existem homens aqui que precisam de uma intervenção de Deus na vida deles, de uma intervenção de Deus na casa deles. Existem mulheres aqui que não sabem conduzir suas filhas, seus filhos, e precisam de um milagre na sua família. Ore com sua esposa agora, pegue na mão dela, ore com seus filhos e fala: Deus, muda a história da minha casa. Eu quero chegar naquele grande dia. Eu não quero apresentar patrimônio, eu quero apresentar minha família. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, amém.